Estamos de volta e depois de toda a cantoria do nosso final de primeiro bloco, a gente vai falar agora um pouco do panorama do futebol brasileiro. O que aconteceu, seu Luiz, com o nosso futebol? Nós vamos falar sério agora, né? Porque antes foi brincadeira, né? É claro que me fizeram cantar até um tango aqui, quer dizer, uma introdução só. Mas o detalhe é o que aconteceu com o futebol brasileiro. Minha filha, o que aconteceu com o futebol brasileiro? Quem quiser pode discordar de mim. O que acabou com o futebol brasileiro, o que ajudou a acabar com o futebol brasileiro, foi uma coisa chamada Lei Pelé. Alegava-se que os jogadores eram escravos dos times. Eu me lembro de, quem quiser pode discordar, estamos numa democracia, eu insisto, porque todo mundo, porque o Pelé é isso, o Pelé fez aquilo. A Lei Pelé acabou com o futebol brasileiro. Antigamente os jogadores eram patrimônios do clube. Você sabia? Qual o time do Flamengo? Do goleiro ao ponto esquerdo com os reservas. Qual o time do Vasco? Mesma coisa. Do Fluminense. Existia identidade, né? Existia identidade. O cara levava 4, 5 anos no clube, 6 anos ou mais. O técnico é a mesma coisa. Entendeu? Então, quando o jogador recebia em dia os salários, o que acontece? Só que não eram salários, eu diria, aviltantes, exorbitantes que recebem hoje. Você vê que infracionar o futebol de tal maneira tornou-se um grande negócio, um negócio fabuloso. Antigamente você via o jogador, o garoto de 13, 14 anos num terreno baldio, numa areia de praia, driblando e tal, fazendo, acontecendo, o cara olhava ali, pô, garotão, vamos, tal. Hoje em dia um garoto desse vai para uma escolinha de futebol e tem que fazer o que o técnico quer. O técnico quer que ele faça a mesma coisa que faz um jogador de profissional. Não, se passar daqui e tentar driblar 2 vezes, não joga mais comigo. O garoto Você padroniza o futebol, né? Acabou. Você tira a essência do craque. Porque o futebol não é só, eu digo, sempre foi uma coisa, era o dom que o jogador tinha. O jogador tinha que sentir alegria de jogar. Você via o Brasil numa Copa de 1970, você viu o Brasil depois com Zico, com Rivelino, com Casagrande, com... Pô, pelo amor de Deus, com Andrade, os jogadores, eles jogavam, eles tinham alegria de jogar. Um craque, ele dava um chapéu, como a gente fala, um lençol no adversário. Hoje em dia, se ele fizer, ele leva um bofetão do adversário, um chute pelas costas, entendeu? Porque é tido como se fosse uma afronta. Uma afronta, como se fosse um deboche. Tá acompanhando? Antigamente o cara tinha prazer de fazer isso, o garoto mostrar habilidade. Então isso tudo acabou no futebol. Por quê? Porque aí surgiram os chamados grandes empresários. Empresário credenciado junto à FIFA, credenciado junto à CBF, e todo mundo leva dinheiro. Quer dizer, hoje em dia, o jogador, às vezes, tem 10% do direito do seu passe. Você tem um irmão, Daniel, que jogou bola, sofreu com isso no começo, seu pai me contava. O jogador tem 10%, muitas vezes, do coisa. O clube, às vezes, tem 5% ou 2%. Empresário tem 70 e tanto por cento, um diretor do clube, se não tiver tanto por cento, também o jogador não joga, está acompanhando? Quer dizer, passou, isso acabou com o futebol brasileiro. Passou a ser o comércio do futebol, né? Passou a ser o comércio do futebol, entendeu? Tem clubes que a gente sabe muito bem que diretores que tem um percentual do passe dos jogadores, se o jogador não jogar, o técnico é demitido. O técnico tem que aceitar o jogador, por pior que ele seja no time, para poder botar na vitrine, vender, fazer negócio e ganhar dinheiro. Então tudo isso acabou com o futebol brasileiro. E com essa, eu quero chegar lá, e com esse modus vivendi, vamos dizer, no futebol, o que acontece? Surgiram então os grandes empresários internacionais, essa avalanche de jogadores brasileiros que vão para o exterior. Que a gente passa a nem conhecer aqui, né? Não, surge. São mais conhecidos Quem é lá fulano? fora do que aqui. Quem é Firmino? Quem é não sei quem? Ninguém nunca ouviu falar. Entendeu? Tinha gente, quem é Hulk? Jogou aonde? foi novo para lá. Então, dessa forma,
A gente tem jogadores, eu tive com uma empresária aqui, a Lucinha, que o marido dela é empresário italiano e ela é daqui de Campos. Ela dizia, olha, credenciado junto à FIFA, também vou dizer uma coisa assim, eu falei, Lucinha, entre jogadores brasileiros. Ela falou, entre profissionais, entre jogadores das categorias de base, garotos de 14, 15 anos que vão para lá, às vezes até os pais são levados, lá tem carro, tem casa, tem tudo, está compreendendo? E o garoto é tratado a pão de ló, quando realmente comprova primeiro, vai sozinho o menino. Ela disse, você pode colocar muito mais de 20 a 30 mil atletas brasileiros, incluindo garotos, que vão hoje para o exterior, ninguém sabe como foram, quem ganhou, embora, quem não ganhou dinheiro. Eu entrevistei 2 garotos do Goitacás aqui, da escolinha do Goitacás, e fizeram questão de dizer, eu perguntei, vocês querem chegar aos profissionais do Goitacás? Teve um que disse, não, eu quero chegar aos profissionais, eu jogo no sub-17, e quero chegar nos profissionais do Goitacás, porque é para ter maior visibilidade, tá, meu sonho é ir para fora e tal. Os outros 2 que eu perguntei disseram que não, porque o negócio é o que a gente quer realmente aparecer, quer procurar outro time. Aí o rapaz que estava aqui também, que era coordenador, disse: não, olha, eles pertencem a firma tal, o nome da firma, não sei o que lá, SB, não sei lá como é que chama, pertence a essa empresa, né, que tem os direitos do passe. A empresa já tem os direitos do passe do garoto. Se ele sair daqui, está compreendendo? Não pode sair assim, só com autorização da empresa ao qual tem vínculo o garoto. O jogador não pertence mais ao futebol. Não, pertence mais. Então acabou aquilo. Nós estávamos falando com o Sérgio, que teve que se ausentar. O Sérgio se lembra, o Sérgio foi cinegrafista em várias emissoras do Rio de Janeiro, em outras épocas. E o Sérgio se lembra, por exemplo, que antigamente o futebol dos clubes, os associados, os torcedores, garantiam praticamente as rendas. Maracanã, meu Deus, Maracanã na época do Fosso, né? Quase 200 torcedores, 200 pessoas pagantes, né? Então o Flamengo, o Vasco, Fluminense, todos eles, Botafogo, América, todos eles tinham o seu parque aquático e a sua sede social. Ali tinham bailes, durante o carnaval, o baile rubro-negro, né? O baile vermelho e preto, que era do Flamengo, o baile do Almirante, que era do Vasco, aquelas coisas todas. Eram 7 bailes no carnaval, com faturamento certo. Outra coisa que acabou com o futebol brasileiro, o calendário mal feito. Esse calendário que rebenta jogador. Antigamente, os times disputavam os estaduais. No intervalo para o outro ano, para o certame, iam para o exterior disputar torneios. Torneio Teresa Herrera na Espanha, torneio da Rainha na Inglaterra. Disputavam torneios em busca, na época não havia euros e sim dólares, e voltavam com as burras cheias que garantiam despesas, investimentos e tudo mais. Hoje em dia não tem, o calendário não permite. E esse campeonato longo também, porque é rentável, né? Então... Exatamente, Agora, um momento voltando a futebol de campo, no outro bloco a gente falou, vocês me obrigaram a pagar um mico aqui, mas o que eu falava sobre o presidente do Botafogo é uma pessoa formidável, extraordinária, e ele se mostrou, soube que Zé Carlos, que foi goleiro do Botafogo, que nos anos 1970, né, ele disse, eu ia para o Maracanã e ficava assistindo, ficava vibrando com as defesas dele, foi durante 5 ou 6 anos, titular absoluto no Botafogo, e era o ídolo do Botafogo que Jefferson é hoje. Então ele disse que a torcida vibrava. E Zé Carlos é campista, eu falei, Zé Carlos tem um restaurante aqui em Campos, eu trabalho no setor de alimentação, aí ele gostaria até de fazer uma foto com ele, de estar com ele. Então nós marcamos na semana seguinte, nós levamos o presidente do Botafogo, legal. E houve foi emocionante realmente o encontro. O presidente fez questão de fazer um selfie, né? Um selfiezinho
com o Zé Carlos. O Zé Carlos ficou emocionado porque em torno do restaurante dele, em todas as paredes, tem fotos dele, lances de jogos no Maracanã com ele. Então foi um negócio realmente muito emocionante. E tive esse privilégio, faço questão de dizer, graças ao nosso Coliseu, da banca de jornal, que ele vem a Campos 2 vezes por semana, o presidente, e está sempre freguês do Coliseu. O Coliseu fez um contato e a gente teve a oportunidade de dar esse furo. Luiz Cândido, em Campos, a quantidade de times do futebol amador é enorme, existem uma série de campeonatos. Como é que é esse quadro do futebol amador aqui em Campos? É um futebol, meio complexo. Há, por exemplo, a Liga Campista de Desportos, que tem seus clubes filiados, né? Já houve uma quantidade de Série A, série não sei da onde, Norte, Sul, Leste, Oeste. E existe também um grupo, uma empresa que promove um campeonato somente de veteranos, chamado Quarentão e o Cinquentinha. São pessoas na faixa de 40 anos e outros, mas todos que já jogaram em grandes clubes. Clubes de Campos, clubes de fora e tudo mais. Tem o Cláudio José, que jogou no Vasco, que disputa aqui em Campos, vários jogadores. Então, tem maior visibilidade, por incrível que pareça, maior público presente aos estádios do que o campeonato promovido pela Liga Campista de Desportos, mas que é reconhecida pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O campeonato de veteranos não tem esse reconhecimento da Federação. Mas é um resgate à história do futebol, esse campeonato de veteranos. Um resgate e uma organização impecável. Se você acessar, se for no site lá do Cinquentão, do Quarentinho, você vai ver resultados, tabela, resultados de jogos, próximos jogos e tal, colocação, cada um classifica os 8 primeiros colocados de cada grupo. Quer dizer, é muito interessante pela organização. Luiz Cândido, muito obrigada pela sua presença aqui no Quem tem que Esporte agradecer Total. sou eu, peço desculpa pelo mico que vou lá vai o Sérgio para lá para a rua, meu obrigado. Ele tá fugindo porque eu falei que ele ia vir aqui no final do ele, programa. o Tony também, que está aqui, de forma que eu que agradeço a você, o carinho que você sempre teve. Não falei que ele era uma enciclopédia do esporte? Que você sempre teve comigo, né? Um abraço muito grande aí no Daniel, um abraço, Elisé Armando, Lúcia, sua mãe, né? A Lúcia também. Então, quer dizer, isso aqui foi um prazer, foi todo meu. Sou sua fã. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, você já sabe, continua nos acompanhando pela nossa página ou manda um e-mail pra gente. esportetotal@terceiraviatv.com.br. Até a próxima.